Nesta segunda parte sobre o Brasil colonial, vamos abordar exclusivamente o ciclo da mineração, suas causas e consequências, a sociedade e a economia mineradora, e obviamente os reflexos culturais deste período da história do Brasil. Fique comigo e aproveita a vinheta para deixar aquele like bacana e se inscrever no canal. Eu já volto, é pá e bola! Durante a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, Portugal havia perdido possessões importantes no Oriente e na África, invadidas por países hostis à Espanha. Além disso, o açúcar brasileiro enfrentava a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas pelos holandeses. Para resolver essas dificuldades econômicas, a coroa portuguesa estimulou a procura de metais e pedras preciosas em terras de sua colônia na América por expedições exploradoras, como as entradas e as bandeiras, que já eram organizadas desde meados do século XVI. Para quem não sabe, as entradas eram expedições oficiais organizadas pelas autoridades portuguesas, que partiam do litoral com o objetivo de explorar o interior, apresar indígenas destinados à escravidão, procurar minas e defender as áreas de produção açucareira contra ataques indígenas e invasões estrangeiras. As bandeiras, por sua vez, eram expedições armadas e organizadas em geral por particulares de São Paulo, que na época era a vila da capitania de São Vicente, que partiam para o sertão em busca principalmente de índios para trabalhar nas lavouras paulistas. Eram as chamadas bandeiras de apresamento. Os indígenas eram capturados, sobretudo nas missões jesuíticas, que reuniam grande número de nativos já convertidos ao cristianismo e acostumados ao trabalho sistemático. As investidas contra as missões provocaram diversos conflitos entre bandeirantes e jesuítas. Nas missões do Itatim, por exemplo, no atual estado do Mato Grosso do Sul, indígenas apoiados pelos jesuítas organizaram uma resistência armada para lutar contra os bandeirantes. Havia também bandeiras organizadas para combater indígenas hostis aos colonizadores e destruir quilombos. Estas eram conhecidas como sertanismo de contrato. Somente na segunda metade do século XVII, as bandeiras de prospecção, organizadas para procurar pedras e metais preciosos, intensificaram-se. Uma das expedições mais famosas partiu de São Paulo em 1674 e durante 7 anos explorou várias regiões do Centro-Sul. Ela foi comandada por Fernão Dias Paz, acompanhado por Manuel de Borba Gato. Isso, aquele que colocaram fogo na estátua aí recentemente. Ai, ai. Embora ele não fosse santo, o cara nem era caçador de índios. E, obviamente, junto com outros exploradores, se embrenharam rumo ao interior do Brasil. Esses bandeirantes abriram bandeiras dos séculos 17 e 18. Importantes caminhos que facilitaram expedições posteriores, como a que descobriu ouro na região de Minas Gerais, no final do século 17. Além disso, penetrando cada vez mais no interior em busca de riquezas, os bandeirantes paulistas ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas, que na real só existia no papel, gente, e ninguém sabia onde era, tampouco respeitavam tal demarcação. Bem, a consequência disso é que acabou contribuindo para a ampliação do território português na América. Ao se embrenharem nos sertões, os paulistas descobriram, na década de 1690, ouro em abundância na região do Rio das Velhas, em terras dos atuais municípios mineiros de Sabará e Caeté. Nesse período, as bandeiras de prospecção levaram à descoberta de novas jazidas, o que deu início à ocupação do vale onde seria fundada Vila Rica, atual Ouro Preto.
Nos anos seguintes, os paulistas abriram caminhos auríferos em Mato Grosso e Goiás e participaram da descoberta de diamantes no norte de Minas Gerais, na região do Cerro Frio. O ouro inicialmente descoberto pelos bandeirantes foi o ouro de aluvião, encontrado em depósitos de cascalho, areia e argila, que se formam próximo às margens ou na foz dos rios. Eles também exploraram depósitos de cascalho nas encostas das montanhas. A notícia da descoberta atraiu para a região das Minas, nas primeiras décadas do século XVIII, cerca de 30 a 50 mil pessoas. Por causa desse afluxo populacional, essa área alcançou uma densidade demográfica alta, o que provocou o primeiro surto urbano no território brasileiro. As pessoas vinham de Portugal e de todas as partes da colônia, e muitos traziam escravos para trabalhar nas minas. A maioria desses escravos vinha da região litorânea da África, do porto da Costa da Mina, atual Gana. Os escravos trouxeram consigo muitas técnicas de mineração, pois tinham conhecimento prévio da extração e da transformação dos metais. Os primeiros campos de garimpeiros eram improvisados e marcados pela precariedade. Um dos principais problemas era a ausência de lavouras e a escassez de alimentos, o que levou a muitas disputas por comida na região. Só para vocês terem uma ideia, nos primeiros momentos, muitos aventureiros, mesmo trazendo consigo um saco repleto de pepitas de ouro, morreram de fome nas minas porque não havia comida no sertão, nem plantações, nada, tampouco comércio de alimentos. Gente, a ganância humana é um defeito terrível. Ela não aprende, é essa mesma ganância que está destruindo o nosso planeta. Quando vamos aprender que nosso planeta é a nossa única casa, que não comemos dinheiro, nem ouro, nem pólvora. Aliás, falando em pólvora, não bastasse a falta de comida, não podemos esquecer da Guerra dos Emboabas, pois a descoberta de metais preciosos nos sertões da colônia gerou, obviamente, conflitos entre os grupos que acabavam se dirigindo para as principais áreas da mineração do século XVII e o início do século XVIII. Os paulistas, descobridores das primeiras jazidas, acreditavam que deveriam ter privilégios na exploração do ouro. Por isso, opunham-se à presença de portugueses e colonos vindo de outras capitanias, aos quais chamavam pejorativamente de emboabas. Em abril de 1700, os paulistas encaminharam uma petição à Câmara da Vila de São Paulo, solicitando que as lavras fossem concedidas apenas aos habitantes da capitania de São Vicente. A recusa do governo, porém, deu início a um confronto direto entre paulistas e emboabas pela posse das áreas de mineração entre 1708 e 1709. Após alguns conflitos, os emboabas saíram vitoriosos e expulsaram os paulistas da região. Com o intuito de pacificar as áreas mineradoras e abrandar o descontentamento dos paulistas, a coroa portuguesa criou a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro em 1709 e estabeleceu regras para a concessão de terras entre paulistas e emboabas nos locais da mineração. Após os conflitos, muitos paulistas migraram para outras regiões e continuaram a buscar metais preciosos. Tal fato contribuiu para a abertura de novas frentes de colonização, especialmente no centro-oeste, onde foram encontradas algumas minas de ouro. Como eu já havia falado antes, apesar da abundância de ouro, nas primeiras décadas da exploração das minas, faltavam produtos básicos para a sobrevivência da população e muita gente morreu de fome. Para resolver isso, com o passar do tempo, o abastecimento da região passou a ser realizado principalmente pelos tropeiros, que enfrentavam longas viagens e caminhos tortuosos para comercializar os mais variados produtos. No entanto, a procura por artigos de primeira necessidade era maior que a oferta e os preços eram bem mais elevados do que os praticados fora da área mineradora. A necessidade de abastecimento originou diversas rotas comerciais em direção às minas. Do sul, partiam tropas que comercializavam principalmente gado. Do Nordeste e do Rio de Janeiro vinham alimentos,
armas, tecidos e produtos de origem europeia. E de São Paulo, aguardente, rapadura e outros alimentos. A atividade mineradora contribuiu, desse modo, para a formação de um mercado interno na colônia, fomentando também o desenvolvimento das áreas abastecedoras. Além do incremento das rotas comerciais, o problema da falta de alimentos foi sanado pelo aumento do cultivo de roças e pela diversificação das atividades econômicas da área mineradora, em especial da pecuária. Os próprios moradores aprenderam a fabricar alimentos que, com o tempo, tornaram-se característicos dessa região, como é o caso do queijo. A coroa portuguesa, interessada no controle e na fiscalização do escoamento do ouro, transformou alguns caminhos que levavam à região das minas em estradas reais, como o Caminho Velho, que ligava a área mineradora ao Porto de Paraty, e o Caminho Novo, que ia até o Rio de Janeiro. Com o aumento populacional e, obviamente, da densidade demográfica, torna-se necessário que a administração colonial organize as diversas regiões coloniais e, logicamente, que isso foi feito conforme suas áreas de importância. Assim, as funções dos arraiais, povoados, vilas e cidades da América Portuguesa variaram de acordo com as atividades econômicas de cada região. Na área açucareira, que predominou na faixa litorânea da colônia, vilas e povoados atuavam como simples pontos de contato entre a administração portuguesa e o poder local dos latifundiários. A ocupação do interior da colônia resultou em grande parte da expansão da pecuária. Aldeias e povoados surgiram nos caminhos dos tropeiros. Algumas vilas tornaram-se importantes por servirem de local para a realização de feiras, nas quais se negociavam animais. Entre elas, destacou-se a feira da atual cidade paulista de Sorocaba, sobretudo durante o século XVIII. Diferentemente do que ocorria no Nordeste açucareiro, em que a população estava concentrada fundamentalmente no meio rural, os núcleos de povoamento da região das Minas foram essencialmente urbanos. Esses núcleos foram estabelecidos a partir de arraiais formados em torno de capelas. Em geral, ocupavam o fundo dos vales, perto dos rios e das respectivas jazidas de ouro ou pedras preciosas. Nos arraiais não existiam autoridades oficiais. Portanto, era impraticável a cobrança de impostos sobre o ouro. A solução encontrada por Portugal foi elevar os núcleos mais estáveis à condição de vilas, nas quais eram instaladas instituições governamentais, como o Senado da Câmara, e um aparelho fiscal, obviamente, que facilitava a fiscalização e a cobrança de taxas e impostos. Entre 1711 e 1718, surgiram a Vila Real do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, atual cidade de Mariana; Vila Rica, atual Ouro Preto; Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, atual Sabará; São João del Rei e muitas outras. Sendo que em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que tinha como objetivo definir as fronteiras entre os domínios das duas coroas na América. Reconhecendo que o Tratado de Tordesilhas havia sido desrespeitado, o Tratado de Madrid considerou a posse efetiva do território e os acidentes geográficos para a delimitação das novas fronteiras americanas. Nesse período, foi comum a criação de vilas, projetadas por engenheiros militares a fim de atender a interesses estratégicos de defesa e manutenção do território. Como exemplo, podemos citar a fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade em 1752, no oeste da recém-criada capitania do Mato Grosso. Com a fundação dessa vila, transformada em sede da capitania, a coroa portuguesa pretendia povoar a região fronteiriça e assegurar o controle das minas de ouro descobertas em Cuiabá. Obviamente que, se tem ouro, tem grana. O Estado vai querer a sua fatia. E de preferência uma fatia bem gorda dessa riqueza. Pois, desde a descoberta das primeiras jazidas de ouro, a metrópole tratou de controlar e regulamentar a atividade mineradora, seja na distribuição de datas
Data, para quem não sabe, é o nome dado às atividades de uma jazida de ouro no período colonial, tá, gente? Ou seja, no tocante à arrecadação de tributos. Em 1702 foi criada a Intendência das Minas, diretamente vinculada a Lisboa, que respondia pelo policiamento da área de mineração e pela cobrança de tributos, além de funcionar como tribunal da primeira e última instâncias. O superintendente era sempre alguém ligado de forma direta à mineração e defensor dos interesses da coroa. Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais, desligada da Capitania de São Paulo. Com essa medida, somada à criação de novas vilas, a coroa buscava organizar um aparelho fiscal eficiente e manter a lei e a ordem na área mineradora. As formas de As formas de arrecadação dos tributos estabelecidos pela coroa, por sua vez, variavam no decorrer do tempo. Uma das primeiras, a cobrança do quinto, consistia em repassar para a coroa 20% sobre o total minerado de ouro e prata. Em 1725, começou a funcionar a primeira casa de fundição em Minas Gerais. Todo o ouro extraído deveria ser levado para essa casa, onde primeiro era separado o quinto, que cabia à metrópole. O restante do ouro era fundido e transformado em barras que recebiam o selo real, podendo assim ser negociado. A proibição da comercialização do ouro em pó ou em pepitas tornava mais eficiente o processo de controle e tributação do ouro, além de facilitar seu manejo, transporte e circulação. Apesar da proibição, os mineradores criaram diversos meios e caminhos para escapar do controle fiscal. Viram só, gente, como a maldita frase "o jeitinho brasileiro" existe desde sempre na história do Brasil? Os caras sempre deram um jeito de fazer uma falcatrua. Além do quinto, passou a existir o sistema de captação, que consistiu na cobrança de um imposto por cabeça de escravo, produtivo ou não. Sendo maior de 12 anos é o que interessava. Os mineradores sem escravos também pagavam um imposto por cabeça, no caso, sobre si mesmos. Em 1750, o governo revogou a captação e estabeleceu um mínimo de 100 arrobas anuais de ouro como direito real correspondente ao quinto sobre a extração aurífera. Você, meu jovem e minha jovem, acha que arroba é só um símbolo para navegar na internet? Tá bem enganado. Arroba é um sistema de medida de peso. E uma arroba equivale a mais ou menos 15 quilos. Mas vamos voltar para o ouro, impostos e afins. Caso não atingisse a meta fixada, os moradores da Capitania de Minas Gerais deveriam complementar com seus próprios recursos o que faltasse para a meta exigida. Essa lei era chamada derrama. Para quem não está ligado, é essa lei que vai causar revoltas e insurreições, como é o caso da revolta de Vila Rica e da Inconfidência Mineira. Daqui a pouquinho já vamos falar sobre a revolta de Vila Rica nesse episódio. E sobre a Inconfidência Mineira, temos um vídeo bem bacana aqui no canal. Mas vamos agora falar dos diamantes brasileiros. Isso é legal. Vocês sabiam que as primeiras descobertas de diamantes ocorreram na região do Arraial do Tejuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais, no ano de 1729? Claro que não sabiam. Vocês não sabem onde fica a cidade de Diamantina? E se bobear, não sabem nem onde é o estado de Minas Gerais. Estado da maior banda de rock brasileira, mundialmente famosa, Sepultura. Não sabe quem é o Sepultura? Acha que Sepultura é só uma cova de defunto? Morri! Tá bom, vamos voltar aos diamantes então. Para evitar o contrabando, em 1734, o governo metropolitano demarcou a área e criou o Distrito Diamantino, isolando-o do restante da capitania e submetendo-o a condições muito severas.
Tejuco, sede administrativa do distrito, permaneceu em um simples arraial, no qual a população não gozava de direitos civis garantidos aos habitantes das vilas. A mineração de ouro chegou a ser proibida na região, para não desviar a mão de obra da busca dos diamantes. E os mulatos e negros livres foram expulsos da comarca. Será que isso tem a ver com racismo? Nem tem racismo no Brasil. Sarcasmos à parte, vamos voltar aos diamantes de novo. Inicialmente, a extração das pedras ocorria de maneira semelhante à do ouro, com a concessão de datas, a taxação sobre o montante de pedras extraídas, o quinto, e o uso de mão de obra escrava. Porém, a coroa portuguesa suspendeu a mineração na região entre 1734 e 1737, a fim de evitar que a intensa oferta de diamantes levasse à queda dos preços no mercado europeu. Agora vocês imaginem a enxurrada de diamantes que os portugueses levaram para lá. E quando aconteceu a independência do Brasil, a gente ainda pagou indenização para Portugal. É para chorar, né? É de chorar a história do Brasil. Vamos seguir o baile. A partir de 1740, o sistema foi substituído pelos contratos de monopólio, ou seja, concedeu-se o direito de exploração por tempo determinado a um único contratador, que deveria pagar uma taxa anual ao erário português. O contratador tinha plena autoridade sobre a região diamantífera e por sua população, ficando subordinado apenas à intendência dos diamantes. O sistema vigorou até 1771, quando a coroa criou a Real Extração e passou a controlar diretamente a atividade mineradora. A repressão, ainda mais severa, assegurou os lucros metropolitanos numa fase em que os diamantes já começavam a escassear. Tais medidas, no entanto, não impediram a exploração ilegal de diamante na colônia. Com o habitual jeitinho brasileiro, ocorria o extravio na esfera da produção das pedras. Era comum os escravos empregados na exploração serem acusados de roubo, sendo que muitas vezes faziam a mando dos próprios senhores. Já o garimpeiro era um indivíduo marginal à sociedade que fazia do garimpo clandestino seu principal modo de vida, e os contrabandistas faziam as conexões entre os extraviadores e o mercado consumidor de diamantes na Europa. Para tentar evitar a produção e a comercialização ilegal das pedras, os contratos previam punição para os escravos fugidos e extraviadores. Proibiam a residência nos limites da demarcação diamantina de pessoas sem cargo ou ocupação definida, e as denúncias eram estimuladas e recompensadas. Ao longo da história do Brasil, ninguém pôde roubar, não pelo menos mais que o Estado. Falando em jeitinho brasileiro, é legal destacar que a sociedade mineradora cresceu numa velocidade espantosa. Diferentemente do restante da colônia, ela era muito heterogênea. Funcionários da coroa, escravos, ex-escravos, profissionais liberais, habitavam o mesmo espaço, e se comparado a outras regiões da colônia, a mobilidade social era muito maior. Inclusive para escravos, que ali tinham mais facilidade de conseguir a tão sonhada alforria. Obviamente que havia uma camada intermediária, composta por artesãos, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, artistas e pequenos comerciantes e mineradores, obviamente, os quais viviam com muita dificuldade. Mas também temos aquelas pessoas pobres, livres, que viviam de bicos, trabalhos incertos, que viviam de maneira precária também. Geralmente eram os mestiços, escravos libertos e também brancos pobres, os quais eram considerados os desclassificados. Agora eu entendo quando a minha avó, quando xingava alguém, dizia: mas de onde é que vem esse desclassificado aí? Agora eu entendo que a minha avó, talvez lá pela sua idade e tal, tarará, né, ela aprendeu que um desclassificado é uma pessoa que não tem eira nem beira, e entrava até no campo do mau caratismo para ela. Mas não é bem o caso da história quando a gente conhece.
Vovó não estava certa nesse caso. Mas onde tem pobre também tem rico, né, gente? E eram os proprietários de grandes lavras que constituíam um grupo social privilegiadíssimo na região. Esse pequeno grupo possuía amplo poder econômico, influência política e muitos escravos, que eram contados na hora de arrematar as lavras. Os altos funcionários da coroa também participavam dessa elite. Em geral, eram portugueses enviados para ocupar cargos importantes, como o de superintendente e o de governador. Muitas vezes os portugueses também vinham ao Brasil como contratadores, homens de negócio que obtinham da coroa, por meio de leilão, o direito de cobrar as taxas reais. Os grandes comerciantes, por sua vez, beneficiavam-se do monopólio comercial de alguns artigos nas regiões mineradoras. E pasmem, em muitos casos o comércio era muito mais rentável do que a exploração mineral. Óbvio, né, gente? Os caras se matavam por ouro e diamante, mas não iam comer ouro e diamante, nem vestir, nem, né, enfim, aí quem ganhava era a galera do comércio, do brick, do escambo, aquela coisa toda e tal. E há quem diga que o mundo é dos espertos. Será? Pense nisso. Mas não podemos falar da sociedade mineira sem falar dos escravos africanos, os quais compunham a maior parte da sociedade das Minas Gerais, os quais eram submetidos ao árduo trabalho nas grandes lavras ou trabalhavam para um faiscador do leito dos rios. As doenças causadas pelas condições de trabalho, além dos castigos físicos e outras formas de punição, tornavam as mortes comuns. A vida útil de um escravo que trabalhava nas minas variava entre 7 e 12 anos. Nos centros urbanos existiam os escravos domésticos, os de ganho e os de aluguel. Os escravos domésticos realizavam atividades relacionadas à manutenção das residências dos senhores, como cozinhar, lavar, cuidar das crianças, entre outras tarefas. Já os escravos de ganho trabalhavam em diversas funções remuneradas: transportadores de cargas e de pessoas, vendedores ambulantes, barbeiros, curandeiros, prostitutas, negras de tabuleiros, que vendiam doces e quitutes, entre outras atividades. Parte do dinheiro obtido nesses serviços era repassado aos senhores, e o restante era guardado pelos escravos para os seus gastos com alimentação, vestuário, compra de ferramentas e, eventualmente, para a obtenção de alforria. Existiam os escravos de aluguel, os quais eram alugados a terceiros para o desempenho das mais variadas tarefas. E ai que não prestassem o serviço direito, pois certamente seriam duramente castigados. Mas para quem pensa que os negros cativos se mostraram indiferentes ou submissos à escravidão, se engana redondamente. Muito pelo contrário, eles desenvolveram as mais diversas formas de resistência ao cativeiro. A resistência negra traduziu-se em rebeliões, violência contra os senhores ou seus representantes, sejam os capatazes ou feitores, pouco empenho no trabalho, formação de quilombos, práticas religiosas de origem africana, abortos, suicídios, participação em irmandades leigas, acordos entre cativos e senhores para a compra de liberdade e até mesmo relacionamentos amorosos. Todas essas práticas eram estratégias para uma vida menos penosa. Mas, com certeza, os quilombos eram uma das mais expressivas formas de resistência. Calcula-se que entre 1710 e 1798 tem existido cerca de 120 quilombos na região de Minas Gerais. Nessas comunidades, os quilombolas plantavam, teciam roupas e produziam utensílios e armas de metal. Os quilombos mineiros ficavam próximos às vilas e aos arraiais e participavam de uma complexa rede comercial clandestina envolvendo alimentos, ferramentas e mesmo o contrabando de ouro e pedras preciosas. Escravos, forros e comerciantes da vizinhança também participavam dessa rede comercial. Obviamente que as alianças construídas pelos quilombolas eram vistas como uma ameaça pelas autoridades coloniais.
Falar da sociedade mineira sem falar da religiosidade seria um erro, pois a religião e a religiosidade no Brasil colonial foram bastante diferentes daquelas que existiram na Europa. Apesar das proibições impostas pela Igreja Católica, a presença de elementos indígenas e africanos fez surgir na América Portuguesa uma religiosidade muito particular, marcada pelo sincretismo. Proibidos de exercer suas crenças, esses povos passaram a associar seus ritos e suas divindades tradicionais a ritos e santos católicos. Além disso, a circulação de pessoas por diversos credos era comum. Católicos procuravam as benzedeiras e os batuqueiros para espantar o mal e curar seus doentes. Assim como adeptos das religiões de matriz africana rezavam para os santos católicos e respeitavam alguns sacramentos da Igreja Católica. Uma das principais formas de manifestação do catolicismo popular foi a ação das Irmandades Leigas, que eram associações de caráter católico e urbano que surgiram na Europa medieval e chegaram ao Brasil com a colonização. Essas irmandades assumiram um papel de destaque na sociedade de Minas Gerais, principalmente no século XVIII, quando da expulsão das ordens religiosas de todas as vilas mineiras pela coroa portuguesa. Mas o que eram as irmandades, as quais estavam presentes nos diferentes estratos da sociedade, seja nas elites brancas, nos setores médios, negros, escravos e libertos. De maneira geral, elas organizavam festas e ações religiosas, bem como ações de assistência social, inclusive financiando a instalação e manutenção das Santas Casas de Misericórdia e também fornecendo auxílio aos associados e seus familiares. No frigir dos ovos, elas proporcionavam sociabilidade e visibilidade social. É importante destacar que as Irmandades Leigas foram responsáveis pela construção, reforma e decoração de inúmeras capelas e igrejas que homenageavam os santos de devoção dos confrades. Ao contratar artistas brasileiros para esses trabalhos, as Irmandades tornaram-se indiretamente responsáveis pelo desenvolvimento de estilos artísticos no Brasil. E o principal deles foi o Barroco Mineiro. O Barroco, movimento cultural e artístico que surgiu na Europa no final do século XVI, espalhou-se pela América com a colonização ibérica. A arte barroca, fortemente ligada ao catolicismo, priorizava as emoções e os sentidos humanos, o que deu origem a obras grandiosas, caracterizadas principalmente pelas formas curvas, expressões faciais marcadas e pela profusão de detalhes. O Barroco mineiro, no entanto, adquiriu características próprias, que o diferenciavam do Barroco europeu e do desenvolvido no Nordeste brasileiro. Nas igrejas mineiras, decoradas com bastante requinte, os artistas criaram um ambiente de reclusão, em que o dourado típico do barroco europeu misturava-se a cores vivas e alegres, produzindo pinturas alegóricas e multicoloridas. Além disso, em vez das pedras trazidas de Portugal, a pedra-sabão, abundante na região de Minas Gerais, tornou-se a matéria-prima básica das esculturas e dos medalhões das portadas, ou seja, a fachada principal das igrejas. Esse estilo atingiu o auge com as igrejas e esculturas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e as pinturas de Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde. Aleijadinho produziu centenas de esculturas em madeira e pedra-sabão, além de ter projetado e executado inúmeros edifícios. Em 1776, iniciou uma de suas mais famosas criações, o conjunto de esculturas para o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Mestre Ataíde, conhecido por suas pinturas no teto das igrejas, misturava o estilo barroco com a técnica da perspectiva, criando a impressão de profundidade. Além disso, pintava figuras de anjos e santos com traços mestiços. Juntos, Aleijadinho e Mestre Ataíde produziram uma das principais obras do barroco mineiro, a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto.
Eu já ia acabar a aula e estava me esquecendo de contar para vocês que foi por causa das atividades mineradoras que a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro no século XVIII, especificamente no ano de 1763, pois o declínio da produção açucareira no Nordeste, somados às rotas comerciais e atividades portuárias, fizeram de São Paulo e Rio de Janeiro polos importantes nesse cenário. Fatores esses que vão ser decisivos para colocar o Rio de Janeiro como o principal articulador das relações entre as capitanias. Agora sim, missão cumprida! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like bacana, gente. Um fraternal abraço e um beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.